Olá, pessoal Rex. Aqui gostaria de lembrar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube. Isso ajuda o YouTube a recomendar mais vídeos do canal História Rex para vocês. Agradeço de verdade pelo apoio. Agora vamos para a história. Continuo tendo sonhos com um estranho. Noites cheias de um prazer ilícito e impossível. Mas cada vez que acordo, seu nome escapa como fumaça. 6 meses depois, finalmente o encontrei. A boa notícia? Ele é tão devastadoramente bonito quanto nos meus sonhos. A má notícia? Ele é o irmão mais velho do meu namorado. Iago não. Perguntou. Me disse que me arrastaria de volta para a fazenda da família para as férias. Vista-se de forma provocante. Mostre um pouco de pele, ele disse, me olhando como se eu fosse um objeto decorativo. É inverno, Iago. Vou morrer de frio. Retruquei. Ele deu de ombros, completamente indiferente. Tem algum problema com isso? Então terminamos. Ele sabia que eu não iria embora. Sabia que me tinha presa pela garganta. Ou, melhor dizendo, pela carteira. Fiquei calada por um momento. Não tenho dinheiro para roupas novas. Resolvido, disse ele. Já entediado. Pegou o telefone. Pressionou algumas vezes e 50 mil caíram na minha conta. Depois me despachou como um incômodo. Pegue, estou jogando. Saia da minha vista. Baixei os olhos e fingi ser a namorada obediente que ele achava. Depois saí, apenas para parar no corredor. Quando ouvi sua voz se levar através dos fones de ouvido. Sim, vou levá-la para casa. Caetana vai perder a cabeça quando vir isso. Iago riu. Eu gostar dela? Sem chance. Só escolhi essa garota para irritar a Caetana. Acha que eu realmente sairia com um caso de caridade como ela? Por favor, é tudo fachada. Seus amigos uivaram. Nunca levei a Caetana para casa em 4 anos. Sonhos, continuou Iago. Mas levo essa garota depois de 1 mês. Isso vai doer. Não se preocupe. Meu irmão mais velho comanda o show em casa, de qualquer maneira. Depois acrescentou arrogante e descuidado. E ela? É exatamente o tipo de interesseira de classe baixa que meu irmão mais odeia. Há 1 mês, Iago notou-me do nada. Exigindo que saíssemos. Todos no campus sabiam que ele tinha acabado de terminar com a namorada do ensino médio. Escolher-me era o despeito ou um estratagema. De qualquer forma, não havia nenhum pingo de sentimento real nos seus maços de dinheiro. A família de Iago possui um enorme conglomerado listado na Bolsa de Nova York. Seu irmão mais velho dirige o império. Iago era o tipo de sujeito que queimava dinheiro em superesportivos e serviço de mesa em clubes. E ainda assim, jogava trocados suficientes para cobrir as contas médicas da minha mãe. Iago não sabia dessa parte. Pensava que eu estava perdidamente apaixonada pela sua encantadora personalidade. Sim, claro. Iago reservou a primeira classe, obviamente. No segundo que embarcamos, ele colocou seus fones de ouvido com cancelamento de ruído. Não perturbe, murmurou. Por mim tudo bem. Adormeci quase imediatamente. E então me atingiu o calor familiar invadindo-me. Como se meu corpo lembrasse de algo que meu cérebro se recusava a reter. Estava aninhada contra o peito firme de um homem. Minha pele ardendo daquela maneira. Assustadoramente vívida. Quantas vezes este mês? Murmurou ele divertido. Você não se cansa, não é? Seu polegar roçou meus lábios, inchados pelos seus beijos, de uma maneira que me tirou o fôlego. Você está linda hoje, disse suavemente. Aonde você vai? Vou conhecer a família do meu namorado. Sussurrei, como se a resposta importasse. Sua expressão mudou. Você tem namorado? Fiz bico, algo insolente até no sonho. Sim. O clima mudou. Ele ficou calado. Olhei para ele, procurando seu rosto. Tudo bem. Por que você age assim? Sua voz era profunda e tranquila. Mas algo afiado se escondia sob ela. Um namorado. Não, disse rapidamente. Confusa pela frieza repentina. Por que não estou te satisfazendo? Oh, você me satisfaz. Disse ele. Quase com suavidade demais. Você me satisfaz demais. Mas, quem se contenta com um sonho? Quando acordei, não tinha nada. Nenhum nome, nenhum rosto que pudesse localizar. Apenas a sensação. Calor. Toque. Uma fome que parecia perturbadoramente real. Talvez por isso não. Ele não voltou a falar, como se eu tivesse dito algo errado. O solavanco do trem de pouso, batendo na pista, me acordou de súbito. Iago me olhava, franzindo a testa. Valeria, você está bem? Você está suando.
Limpei a testa. Estou bem. Aquele sonho de novo. Começou há 6 meses. Esse estranho aparecendo no meu sonho. Como se sempre estivesse lá. No começo era normal. Como o tipo de bobagem romântica da qual você ri com as amigas. Depois percebi que ele parecia esculpido e meus sonhos deixaram de fingir ser inocentes. Não sabia quem ele era. Toda vez que perguntava o nome dele, esquecia no segundo em que acordava. Só restava a sensação, o calor, o toque. Até fui a uma terapeuta. As fantasias são normais. Ela tinha dito: você é jovem e está reprimida. Faz sentido. Nunca tinha segurado a mão de um garoto na vida real antes. Iago achava que eu estava abaixo dele e que só estava aqui pelo cheque. Então mantínhamos uma relação estranha, distante, quase clínica. Iago continuava olhando. Seu rosto está vermelho. Se ele soubesse o porquê, provavelmente colapsaria. Está quente aqui, menti. Tocando minhas bochechas. Sério que você nunca esteve em um avião, caipira? Ele zombou. Sim. Primeira vez, disse secamente. Obrigada pela viagem, Iago. Fui honesta demais. Isso matou a vontade dele de zombar. Um momento depois. Esticou a mão desajeitadamente e ajustou a ventilação de ar sobre meu assento. Ele ficou paralisado. Como se não pudesse acreditar que acabará de fazer algo vagamente decente. Obrigada, disse, olhando pela janela. Não dando a reação que ele queria. Na retirada de bagagem. Iago se afastou para atender uma ligação. Você convidou a Caetana? Bom, vejo vocês em alguns dias, disse. Depois ele zombou. Minha namorada. Por favor. Vou deixá-la no segundo em que a Caetana nos vir juntos. Desligou rápido quando me notou. Valeria, disse. Repentinamente sério. Uma regra. Sim, meus pais são tranquilos. Mas tenha cuidado com meu irmão. Por quê? Ele come gente. Iago me olhou como se tivesse nascido uma segunda cabeça em mim. Antes eu só sentia e sorria como uma bonequinha. Agora que minha conta poupança estava quase cheia, minhas habilidades de atuação estavam falhando. Meu irmão é muito rigoroso, murmurou Iago. É dominante, controlador. O que ele diz, se faz. Nem mesmo meus pais o pressionam. Apenas fique fora do caminho dele. Iago era um pirralho caótico. Mas o medo em sua voz era real. Entendido, disse. Sem me importar muito. Você não parece feliz em ir para minha mansão. Reclamou. Estou encantada, disse com voz inexpressiva. O motorista nos levou para a propriedade. Era enorme, mais como um mundo privado do que uma casa. Os pais de Iago foram surpreendentemente gentis, perguntando sobre minha carreira e minha vida com curiosidade educada. Então, logo antes do jantar, ele entrou. Bastian. Iago perdeu toda a sua arrogância. Tão rápido que foi quase engraçado. Ele se endireitou, como uma criança pega trapaceando. Olá, Bastian. É. O olhar de Bastian pousou sobre ele. Como foi o voo? A voz. Fria. Indiferente. Suave, como algo talhado e polido. Me deu um calafrio pelas costas tão forte que meus dedos dos pés se encolheram. Eu me virei e minha respiração parou. Era ele. O homem dos meus sonhos. Bastian. Disse Iago rápido. Rápido demais. Esta é minha namorada, Valeria. O olhar de Bastian percorreu meu rosto, ilegível. Bem-vinda. Ele parecia exatamente como no sonho. Aqueles olhos de pálpebras pesadas, frios e tranquilos. Como se ele nunca tivesse que se esforçar. Ele afrouxou a gravata e tomou um gole de água. Uma única gota rolou pela sua garganta e desapareceu sob o colarinho, escurecendo o tecido. O suficiente para meu cérebro entrar em curto-circuito por meio segundo. Então ele se sentou e o quarto ficou em silêncio. Como se todos estivessem esperando que ele decidisse qual seria a atmosfera. Iago parecia querer desaparecer. O jantar continuou. Eventualmente, a conversa se voltou para mim. Valeria, disse a mãe de Iago com gentileza. Iago nos diz que você nunca teve namorado antes. É verdade, eu disse. Iago é o primeiro. Oh, nossa, disse ela. Genuinamente surpresa. Uma garota bonita como você. Isso é raro hoje em dia. Engoli em seco, forçando meus olhos para longe de Bastian. Ele estava cortando seu bife como se não tivesse ouvido uma palavra. Exato. Ele não me conhecia. Era unilateral. Uma fantasia. Talvez eu tivesse visto o rosto dele em uma revista de negócios. E meu subconsciente decidiu arruinar minha vida.
Endireitei os ombros e desempenhei meu papel. Tenho sorte de ter o Iago, disse alegremente. Ele é famoso no campus. Eu o admiro desde o primeiro ano. A mãe de Iago sorriu. Iago é um pouco selvagem, mas é um bom garoto. Valeria, você é uma acadêmica. Mantenha-o sob controle por nós. Não se preocupe, disse docemente. Eu realmente gosto do Iago. Não. Eu realmente gosto da ajuda que você vai dar à minha mãe. Então eu senti, como calor, pressionando contra minha pele. Um olhar. Olhei para cima. Bastian estava digitando em seu telefone, sem olhar para mim. E ainda assim eu senti, como se ele estivesse me lendo sem mover um músculo. Fiquei na fazenda por alguns dias. Bastian raramente estava em casa. E quando nos cruzávamos, ele me dava sentimentos educados e distantes. Um completo estranho. Isso me convenceu ainda mais. Meus sonhos eram apenas meu cérebro sendo estranho. Então chegou o dia de conhecer a Caetana. Iago não gostava das minhas roupas. Então ele fez alguém comprar algo sexy para mim. Um vestido de alcinha minúsculo no meio do inverno. Ele me obrigou a usá-lo para as fotos. A casa estava quente, mas o vestido bem que poderia ser papel de seda. Eu estava tremendo. Enquanto Iago ficava obcecado com os ângulos e a iluminação. Desesperado para deixar sua ex com ciúmes. Na manhã seguinte, acordei ardendo em febre. Iago não se importou. Ele foi se embebedar com seus amigos. De qualquer forma, de todas as vezes, ouvi-o reclamando ao telefone enquanto saía. É bom que não me envergonhe na frente da Caetana. Você tem alguma garota de reserva? Só por precaução. Minha garganta parecia em carne viva, como se tivesse engolido areia. Minha cabeça flutuava entre a realidade e algo nebuloso, desfocado. Tropecei para fora da cama para buscar água. A porta do escritório, do outro lado do corredor, estava aberta. Olhei para dentro. Bastian estava lá. Iago estava fora. Seus pais estavam fora. Bastian deveria estar no trabalho. Então só havia uma explicação. Eu estava sonhando de novo. Bem, se era um sonho, eu não tinha que me comportar. Entrei cambaleando no quarto e desabei em seus braços. Metade choramingando, metade sem fôlego. Me sinto péssima. Ele congelou por um segundo. Depois me segurou firmemente, como por instinto. Tomou remédio. Sim. Então descanse. Agarrei-me a ele mesmo assim, recusando-me a soltá-lo. Aconcheguei-me em seu pescoço, respirando seu aroma, como se meu corpo o estivesse procurando há meses. Conheci um cara que se parece exatamente com você. Murmurei. Ah, sim, mas sei que não é você. Seu tom tornou-se ligeiramente mais agudo. Como você pode saber? Porque você é um sonho, eu disse, pequena e segura. E no segundo em que vejo esse pequeno sinal na sua clavícula, eu sei que estou dormindo. Sem pensar, estendi a mão e desabotoei um botão de sua camisa. Meus dedos o encontraram. Um sinal preto como tinta perto de sua clavícula. Um ponto que eu conhecia muito bem. De 6 meses de fantasias proibidas e impossíveis. Bastian ficou imóvel. Sua voz baixou, perigosa e tranquila. Como sabes disso? Todo o meu cérebro chocou contra uma parede. A névoa da febre rachou. Belisquei a minha coxa com força. Dor aguda. Real. O meu estômago virou gelo. E isto não era um sonho. E isto era realidade. E eu estava sentada no colo do Bastian, de pijama, com a camisa dele entreaberta sob as minhas mãos, olhando para uns olhos que, de repente, eram muito mais escuros do que antes. Valeria. Sussurrou meu nome, envolto em algo baixo e rouco, que fez a minha pele arrepiar-se. Passei 6 meses a ouvir-te nos meus sonhos. A minha respiração cortou. O quê? Finalmente, sabia o nome dele. E a parte assustadora era que ele sabia o meu. Uma batida suave soou na porta. Bastian. A voz do Iago. Estás aí? O meu sangue congelou. Viste a minha namorada? Por que é que ele tinha voltado tão cedo? Irmão, acrescentou o Iago. Mais perto agora. Achei ter ouvido a Valeria. Silêncio sepulcral. Sem resposta. Vou entrar. A maçaneta da porta girou. A maçaneta não foi muito longe. O Bastian moveu-se como se um interruptor tivesse sido ativado. Calmo, controlado. Assustadoramente eficiente. Tirou-me do seu colo. Pôs-me de pé e guiou-me para trás da pesada secretária. Como se estivesse a colocar um objeto frágil num lugar seguro. Fica aí, murmurou. Não era um pedido, era uma ordem. Depois arranjou a camisa com uma mão. Alcançou o seu computador portátil com a outra.
e gritou com uma voz perfeitamente uniforme. Sim. A porta abriu-se. O Iago espreitou, examinando o quarto, com o olhar inquieto e suspeito de alguém que nunca tinha confiado no silêncio na vida. Oh! Seus olhos pousaram em Bastian. Você está aqui. Bastian não levantou o olhar. É minha casa. Iago zombou, tentando se fazer de interessante. Tanto faz. Você viu a Valeria? Não. O olhar de Iago percorreu o lugar como se pudesse cheirar a culpa no ar. Por um segundo, pensei que ele entraria mais. Que passaria bem ao lado da escrivaninha. Que me encontraria ali agachada, com o coração tentando sair da minha garganta. Mas Bastian finalmente levantou os olhos. Apenas um olhar. Iago realmente parou. Como se seu corpo lembrasse de cada momento da infância, onde o tom de Bastian significava pare. E parar era a coisa mais inteligente que se podia fazer. Iago resmungou. Está bem. Eu a encontrarei. E recuou. A porta se fechou. Não respirei até ouvir o clique. Bastian se virou para mim lentamente. Seu olhar me pregando no lugar. Mesmo do outro lado do quarto. Isso não foi um sonho, sussurrei. Como se dizer em voz alta tornasse-o suficientemente real para me destruir. Sua expressão mal mudou. Mas algo em seus olhos mudou. Algo afiado e focado. Como se finalmente tivesse encontrado a peça que faltava de um quebra-cabeça que o estava atormentando. Não, ele disse, não foi. Minhas bochechas ainda ardiam. Minha febre ainda zumbia na minha pele. Mas o calor que senti agora não tinha nada a ver com a doença. Não era a minha intenção. Comecei. Você me chamou de marido. Nervoso, as palavras me atingiram como um tapa. Olhei para ele mortificada. Eu o quê? Sua boca se curvou ligeiramente, quase um sorriso. Exceto que não era suave. Era perigosa de uma maneira silenciosa. Nem hesitou, ele disse. Como se tivesse dito isso 1000 vezes. Engoli em seco tão forte que doeu. Pensei que estava delirando, talvez você estivesse. O olhar dele desceu para minha mão, onde meus dedos o haviam tocado. Mas você sabia coisas que não deveria saber. Meu pulso disparou de novo. Porque ele tinha razão. Eu conhecia aquela pinta. Conhecia a forma exata como a voz dele soava quando baixava o tom. Conhecia a forma de um quarto que nunca tinha visto na vida real. E na respiração seguinte, percebi algo que revirou meu estômago. Eu o tinha visto em meu sonho, em outro tempo. Porque naquela noite, quando finalmente desabei na cama e minha febre me arrastou para o fundo, não sonhei com um estranho. Sonhei com 5 anos no futuro. Estava em um quarto onde nunca tinha pisado acordada. Cores suaves, padrões delicados. Tudo estranhamente no meu estilo. Como se alguém tivesse construído um espaço baseado nos meus gostos. Meu conforto, minhas pequenas preferências. Silenciosas. E Bastian estava lá. Desta vez ele não usava terno. Não era frio e distante como o homem que comandava um império. Era mais velho. Continuava sendo impossivelmente bonito. Mas mais caloroso em sua forma de se mover. Como se pertencesse ao meu lado. Me chamou de querida, como se fosse normal. Como se sempre tivesse sido normal, como se eu fosse dele. Envolveu o braço em volta da minha cintura por trás. Sua boca roçando meu pescoço. Seu hálito enviando arrepios pela minha espinha. Fiquei tensa por instinto. E soltei a primeira coisa que meu cérebro atordoado conseguiu alcançar. Bastian, não. Ele soltou uma risadinha. O som vibrando contra minha pele. Você tem me chamado de cunhado nos sonhos de novo. Meu rosto ficou tão quente no sonho que quis me afundar no chão. O quê? Ele me virou, apoiando sua testa levemente contra a minha. Sua voz baixou para aquele tom escuro e aveludado que fazia meus pensamentos escorregarem. Diga-me, murmurou. Por que você continua fazendo isso? Porque na vida real você é o irmão mais velho do meu namorado. Porque na vida real mal sou uma pessoa para o seu irmão. Apenas um acessório com uma etiqueta de preço. Porque na vida real, a única coisa que fiz foi segurar a mão de Iago. E até isso parecia como se eu estivesse pegando emprestada a vida de outra pessoa. Mas no sonho. Não, no futuro. Olhei para a parede e congelei. Ali, emoldurada e perfeitamente iluminada, havia uma foto de casamento. Eu, de branco, com o cabelo preso. As mãos descansando sobre as de Bastian.
sorrindo como uma garota que ainda acreditava em finais felizes. Bastian estava atrás de mim, com um terno sob medida, elegante e sereno, com a cabeça inclinada em direção à minha, de uma maneira que era possessiva e protetora que fez meu peito doer. Não era uma fantasia romântica. Parecia real. Por que estamos? Comecei com a voz trêmula. Porque estamos casados. Bastian arqueou uma sobrancelha. Divertido. Porque eu gosto de você. Isso não é uma resposta. É sim. Ele me estudou da forma que fazia quando estava prestes a esmagar um conselho administrativo sem levantar a voz. Eu te persegui por muito tempo. Pisquei, atonita. Você me perseguiu. Ele fez um ruído afirmativo. Como se isso fosse óbvio. Não se lembra. Entrei em pânico e forcei uma risada. Claro que me lembro. Depois, porque meu cérebro estava em uma espiral, fiz a pergunta que estava me queimando por dentro há meses. O que houve com o Iago cego? O olhar de Bastian se aguçou. E quanto a ele? Como nós terminamos? Ele inclinou a cabeça, quase genuinamente desconcertado. Isso é entre ele e você. Por que eu saberia? Abri a boca para responder e ele se aproximou mais, encurtando a distância, como se fosse o dono dela. Você continua perguntando pelo meu irmão, murmurou ele, e continua tentando se distrair. Não é verdade. Seus dedos se entrelaçaram com os meus, seus olhos sustentando os meus. Você está fazendo isso. Minha garganta se apertou. Bastian. Ele não me pressionou a nada. Não forçou nada. Mas me olhou como se já soubesse de cada forma que eu tinha tentado fugir do que queria, e simplesmente estivesse esperando que eu admitisse. E então o sonho mudou para aquela bruma familiar. Calor, proximidade. A sensação de ser desejada com tanta intensidade que quase me assustava. Acordei na manhã seguinte com o coração acelerado, o rosto queimando e uma esmagadora sensação de perda, tão aguda que parecia luto. E então Iago bateu na minha porta, como se nada tivesse acontecido. Vista-se. Ele ladrou. Vamos receber gente em casa. Um churrasco. Não me envergonhe. Já não era a fazenda da família dele. Na minha cabeça era a casa de Bastian. O espaço de Bastian. As regras de Bastian. E eu caminhava para lá como um cordeiro para o matadouro. À tarde, o quintal parecia ter saído de uma revista. Guirlandas de luzes, música, churrasqueiras caras e muita gente jovem e bonita, fingindo que não estavam intimidados pelo fato de que o homem dono de tudo pudesse sair a qualquer segundo. Mas a decoração não era para os amigos de Iago. Eram para uma pessoa. Caetana. Chegou como uma cena desenhada para me ferir. Vestido branco, cabelo escuro brilhante, voz suave, sorriso perfeito. O tipo de garota para quem as pessoas escreviam canções de amor quando tinham 17 anos e eram estúpidos. E a pior parte. Ela parecia comigo. Não exatamente. Não era uma gêmea. Mas parecido o suficiente para me arrepiar a pele. Cabelo longo e escuro. Uma beleza pálida e delicada. Essa vibração doce e inofensiva que fazia os caras quererem ser heróis. Senti o braço de Iago em volta da minha cintura. Mas sua atenção nem sequer fingia ficar comigo. Seus olhos estavam nela como se estivesse morrendo de fome. E ela finalmente tivesse entrado na sala segurando um prato. Oh, então isso era eu. Uma substituta. Uma arma. Um acessório. Nos sentamos para comer. E a disposição dos assentos tornou isso mais cruel. Caetana em frente a Iago. Bastian em frente a ela também. Falando com calma, com essa energia do mundo adulto, de investimentos, de negócios, viagens. Conversas que faziam Iago e seus amigos parecerem crianças brincando de ser gente grande. Mantive a cabeça baixa e comi em silêncio, tentando não tremer. Iago descascou camarões, um prato inteiro. Depois deslizou pela mesa em direção a Caetana. Toma, disse, tentando soar casual. Fiz isso para você. Caetana deu um sorriso pequeno e cortês. Iago, dê isso à sua namorada. Você continua sendo tão descuidado. O rosto de Iago se tensou. Já não sou uma criança. A voz de Caetana tornou-se calorosa, condescendente. Está bem. Está bem. Você é um homem. E eu fiquei ali, sentada, sorrindo como uma boneca treinada. Por quê? O que mais você faz quando estão te humilhando em uma mansão à qual não pertence? Mas por dentro, algo se encaixou com uma clareza espantosa. Nos meus sonhos, no meu futuro. Iago não estava na imagem. E agora sabia por quê.
Por que Caetana voltou e a lealdade de Iago foi para onde quer que fosse sua obsessão? Meu olhar derivou para Bastian. Sem querer, ele estava ouvindo Caetana, calmo e educado. O tipo de homem que nunca perseguia ninguém que não o quisesse. E no entanto, no meu futuro, ele me perseguiu por muito tempo. Por que um homem assim me perseguiria? Senti o impulso de desviar o olhar, mas seus olhos se levantaram no momento exato e me pegaram. Não foi um olhar caloroso. Nem sequer foi amigável. Foi um olhar silencioso e revelador que fez minha pele se arrepiar. Como se pudesse ouvir o que eu estava pensando. Uma garrafa apareceu na minha frente. Uma bebida fechada. Pisquei. A mão de Bastian estava lá, firme. Oferecendo-a como se fosse a coisa mais normal do mundo. Hidrate-se, disse, com voz baixa. Meu cérebro entrou em curto-circuito. Minha boca se moveu antes que minha dignidade pudesse derrubá-la no chão. Obrigada, marido. Pode abri-la para mim. A mesa ficou em silêncio. Até a música pareceu diminuir o ritmo. Iago parecia ter levado um tapa. O sorriso de Caetana congelou. Alguns amigos de Iago olharam para mim como se eu tivesse acabado de pegar fogo. E Bastian? Bastian não piscou. Não pareceu surpreso. Simplesmente pegou a garrafa, girou a tampa para abri-la, e me devolveu. Como se eu tivesse pedido para passar o sal. Não tem problema, disse suavemente. Minha alma inteira abandonou meu corpo. Eu queria desaparecer. Eu queria derreter entre os móveis do pátio. Mas no meio da minha humilhação, captei algo mais. A expressão de Bastian continuava tranquila. Mas seus olhos estavam mais escuros. Como se estivesse memorizando o som da minha voz dizendo, marido. Naquela noite adormeci de novo, e estava de volta. No futuro, Bastian estava na cozinha. Com as mangas arregaçadas. Cozinhando como se pertencesse ali. Fiquei olhando, admirada. Você cozinha. Ele me olhou com aquela expressão levemente divertida. Você disse que queria arroz com abacaxi. Você esqueceu. Claro que me lembro. Menti imediatamente. Ele se aproximou mais. Estudando meu rosto da maneira que um médico estudaria um sintoma. Valeria, disse ele, com voz séria. O que há com você ultimamente? Nada. Insisti. Seu olhar se estreitou. Você está agindo como se não lembrasse de coisas básicas. Meu coração caiu. Eu só estou cansada. Ele pegou minha mão. Vamos fazer com que te examinem. O quê? Não. Ele já estava se movendo como se tivesse tomado uma decisão. O pânico subiu pela minha garganta. Então soltei o primeiro pensamento ridículo que me ocorreu. Porque meu cérebro estava desesperado para ganhar tempo. E se eu? E se eu estiver realmente perdendo a cabeça? Como? E se eu não estiver bem? A expressão de Bastian suavizou-se instantaneamente. Ele me puxou para seus braços e passou a mão pelo meu cabelo com calma. Lento e constante. Estamos casados, disse ele. Se você não está bem, ainda estou aqui. Quem mais cuidaria de você? Meus olhos arderam. Odiava que sua gentileza batesse mais forte do que o dinheiro de Iago. Funguei e empurrei-o, meio a brincar, meio apavorada. E se eu for um desastre? Procurarias outra pessoa. A boca dele contraiu-se. Estás a perguntar isso como se tivesses energia para ser dramática. Responde-me. Suspirou, como se eu fosse impossível. E beijou-me a testa. Não, disse simplesmente. Não vou procurar mais ninguém. Fico contigo. Foi a coisa mais sólida que eu já tinha ouvido. Jamais. Engoli em seco. Como soubeste que eu estava a agir de forma estranha? Olhou para mim como se eu fosse adorável e cansativa ao mesmo tempo. Porque te conheço, disse ele. E também fez uma pausa. E os olhos dele sustentaram os meus. Por que não me perseguiste desta vez? Pisquei os olhos. Eu persegui-te. Ele assentiu. Tu foste quem veio atrás de mim primeiro. O meu cérebro deu voltas. Essa não era eu. Eu não era audaz. Eu não era a rapariga que perseguia homens poderosos. Eu era a rapariga que ficava calada para não ser expulsa da sua própria vida. Antes que pudesse processar isso, o sonho desfez-se. E acordei na minha cama real da residência. Com o meu telefone a vibrar e o chat de grupo das minhas colegas aceso. Porque tinha estado a lavar roupa sem parar. Fiquei a olhar para o ecrã, mortificada porque, sim, era verdade. De cada vez que acordava,
Sentia que tinha estado a viver a vida de outra pessoa a noite toda. E o meu corpo pagava o preço. Mesmo se o meu cérebro tentasse fingir que era apenas uma fantasia. Passaram-se alguns dias depois do churrasco. O Iago não escreveu. Eu não escrevi. Ele estava demasiado ocupado a orbitar a Caetana. Eu estava demasiado ocupada na minha espiral. E então o Iago anunciou uma viagem de carro para as férias da primavera como se fosse um presente. 3 carros, disse. Meus amigos, Caetana, você vem. Eu deveria ter dito que não. Deveria ter acabado com tudo ali mesmo. Mas não o fiz. Porque a horrível verdade era que eu queria ver o Bastian de novo. Queria saber se o Bastian dos meus sonhos e o Bastian da vida real eram o mesmo homem. Dirigimos para o oeste. Horas e horas de playlists de estrada e risadas forçadas. Iago ia na frente com Caetana, falando sem parar. Como um cachorrinho desesperado. Tentando impressionar alguém que já tinha decidido que ele não valia o esforço. Eu estava sentada atrás, ouvindo música. Fingindo que não estava observando o Bastian pelo espelho retrovisor. Ele pegou meu olhar uma vez, apenas uma vez. E meu estômago deu um revés tão violento que tive que desviar o olhar. Adormeci e estava no futuro, de novo. Sentada ao lado de Bastian enquanto ele trabalhava em seu estúdio. Olhei para ele, com raiva por razões que não conseguia explicar. O quê? Perguntou ele, levantando o olhar. Você está deixando outra mulher sentar no seu banco do passageiro. Soltei. Ele parou. Então ele deu um tapinha na minha coxa, indicando que meu lugar era ali. Venha aqui. Cruzei os braços. Não. Suspirou, como se tivesse lidado comigo 100 vezes. Você está com ciúmes. Não estou. Você está. Ele se inclinou, com voz suave e persuasiva. Você ainda não me perseguiu na sua linha do tempo. Verdade. Congelei. Sorriu lentamente. É por isso que você é infeliz. Porque continua olhando de fora. Quero o banco do passageiro, murmurei. Então reivindique-o, murmurou ele. Acordei em uma parada de descanso. Com o rosto quente e o coração palpitando. Todos saíram dos carros para comprar lanches e ir ao banheiro. Eu fiquei no banco de trás. Olhando para as minhas mãos como se pertencessem a outra pessoa. Devo ir atrás dele. Será que tenho sequer o direito? Tecnicamente, eu ainda não tinha terminado com o Iago. Continuava sendo namorada dele. Embora ele me tratasse como uma mala. A porta se abriu. Bastian deslizou para dentro. Segurando uma garrafa de água. Bebe, ele disse. Eu a peguei e meus dedos roçaram nos dele. Eletricidade. Aquele choque, estúpido. Instantâneo e ridículo. Ele não reagiu. Simplesmente olhou para mim. Como se estivesse esperando que eu fizesse algo. Então eu fiz. Talvez fosse a falta de sono. Talvez fosse o futuro sangrando para o presente. Talvez eu finalmente tenha perdido a cabeça. Segurei a mão dele. Os olhos de Bastian se arregalaram por uma fração de segundo. O suficiente para mostrar que ele não era de pedra. Depois recuperou sua expressão, suavizando-a novamente em calma. Arqueou uma sobrancelha como se perguntasse, tem certeza? Meu cérebro gritava, não. Meu corpo dizia, sim. Inclinei-me para a frente e o beijei. Não foi doce. Não foi cuidadoso. Foi impulsivo, temerário. E no segundo em que minha boca tocou a dele, percebi que estava faminta por algo que não compreendia. Bastian ficou imóvel. Uma batida, 2. Depois, sua mão apertou ao redor da minha e o ar no carro mudou. Não explodindo, não caótico. Controlado, como se estivesse se contendo por muito tempo e agora estivesse decidindo se deixar levar. Afastei-me rápido, com a respiração trêmula. Porque através do para-brisa vi Iago e Caetana, caminhando de volta. Sentei-me como se nada tivesse acontecido. Bastian não se moveu. Simplesmente olhou para a frente. Com a mandíbula cerrada, os olhos ilegíveis. Como se estivesse reorganizando toda a sua realidade. Por trás de seu rosto tranquilo. Iago subiu, rindo de alguma piada boba com Caetana. Não notou minhas mãos trêmulas. Não notou o fato de que os nós dos dedos de Bastian estavam brancos ao redor de sua garrafa de água. Porque Iago não me notava. Não, realmente. Chegamos a uma parada panorâmica no dia seguinte. Um céu enorme, rochas vermelhas. Turistas por toda parte. Todos tirando fotos. Iago exigiu fotos com Caetana como se fosse uma atuação. Fiquei de lado, querendo que a terra me engolisse. Iago, talvez por culpa. Ou talvez por ego, gritou. Bastian, tire uma foto da Valeria também. Fiquei rígida.
Bastian se colocou ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu calor. Valeria, disparou Iago. Você está muito longe. Antes que eu pudesse me mover, a mão de Bastian pousou no meu ombro. Sua voz baixou perto do meu ouvido, suave e profunda. Relaxe, disse suavemente. Sorria. Foi exatamente como no meu sonho, a mesma calma. O mesmo controle. E então, enquanto a câmera clicava, seus lábios roçaram minha orelha tão rápido que poderia ter sido um acidente. Mas não foi. Perdi o fôlego. Ele se afastou imediatamente, conversando com outra pessoa, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, atônita, com as bochechas queimando e o coração a mil. Naquela noite, em um hotel compartilhado, Caetana e eu acabamos no mesmo quarto. Ela era educada, até gentil. O tipo de garota que não precisava ser cruel, porque eu já estava ganhando. Tomei banho. Tentei acalmar meus pensamentos. Tentei fingir que minha vida não estava desmoronando. Ouviu-se uma batida. Abri a porta. Bastian estava lá. Minha garganta apertou. Caetana não está aqui, soltei, em pânico. Eu sei, disse ele com calma. Não estou aqui por ela. Ele entrou e a porta se fechou atrás dele, com um clique suave que soou definitivo demais. Não tive tempo de pensar. Sua mão se apoiou na porta, junto à minha cabeça, e seu olhar me imobilizou. Por quê? Sussurrei, com a voz trêmula. Por que você fez isso? No carro. A expressão de Bastian era controlada, mas seus olhos, não. Por que você fez primeiro? Disse ele. Eu não estava pensando. Eu sei. Isso revirou meu estômago. Ele se aproximou mais. Lento, deliberado, como se estivesse me dando todas as chances de detê-lo. Valeria, murmurou. Não sou o Iago. Eu sei. Não vou fazer joguinhos. Eu sei. Seu polegar roçou minha mandíbula, mal tocando a. E ainda assim, todo o meu corpo reagiu como se ele tivesse me segurado com força. Então me diga o que você quer, disse ele. Minha boca se abriu. Não saiu nada. Porque o que eu queria era impossível. Queria o homem dos meus sonhos. Queria o futuro. Queria deixar de ser a garota que sobrevivia ficando calada. Bastian exalou, como se meu silêncio lhe respondesse de qualquer maneira. Ele me beijou. Não como Iago faria. Vago. Descuidado. Pretensioso. Cruel. Bastian me beijou como se estivesse morrendo. De fome tentasse não me assustar com o quanto estava faminto. Agarrei minha camisa dele, tonta. E quando finalmente me afastei, minha voz saiu trêmula. Sinto muito, sussurrei. Pelo que aconteceu antes. Por tudo. A boca de Bastian se curvou, levemente divertida. Você se desculpa agora. Estou tentando ser uma pessoa decente. Ele soltou uma risada suave. Depois me olhou com aquela intensidade inquietante e honesta de novo. Você queria provar algo. Disse em voz baixa. Obteve sua resposta. Minhas bochechas arderam. Sim. O Bastian dos meus sonhos era real. E isso era assustador. No dia seguinte, tudo desmoronou da maneira mais feia e previsível. Fiquei doente. Não foi um resfriado leve, nem um espirro. Estava fraca, trêmula, miserável, mal aguentando. Caetana tinha uma tosse leve. Iago a tratou como se ela fosse feita de cristal. Carregou a bolsa dela. Comprou chá para ela. Rondava como um namorado devoto. Nem sequer olhou para mim. As pessoas perceberam. Até os amigos do Iago, que amavam o drama, pareciam desconfortáveis. Caetana continuava dizendo, eu posso ajudá-la. Mas Iago agia como se não pudesse ouvir. Bastian finalmente falou, com voz calma, mas indiscutivelmente final. Iago, disse, se você vai cuidar da Caetana, então faça isso. Eu levarei Valeria de volta. O rosto de Iago se iluminou, como se Bastian lhe tivesse dado um presente. Sim, de acordo, disse rápido. Obrigado, irmão. Eu quis gritar. Mas Bastian não deixou que me humilhassem. Ele mesmo carregou nossas malas. Me guiou com uma mão nas minhas costas, me segurando quando meus joelhos fraquejavam, como se minha dignidade importasse. No carro, passou o braço e verificou minha testa com as costas dos dedos. Durma, ele murmurou. Você está segura. Ninguém me dizia isso há muito tempo. No aeroporto. Ele organizou tudo sem me fazer sentir um fardo. Água, medicação, um lugar tranquilo para sentar. Sua jaqueta sobre meus ombros. Sua palma acariciando meu cabelo uma vez, como uma promessa. Tentei com todas as minhas forças não chorar.
Não funcionou. As lágrimas brotaram de qualquer maneira. Quentes, humilhantes. Fora de controle. Bastian ficou alerta no mesmo instante. Dor. Náuseas. Diga-me. Neguei com a cabeça, limpando o rosto como uma menina. Não é isso, consegui dizer entre soluços. É só que... Seu irmão nem sequer perguntou se eu estava bem. Bastian me olhou por um segundo. Então seu olhar suavizou para algo que eu não sabia como lidar. Limpou minhas lágrimas com o polegar, lento e cuidadoso. Como se estivesse me aprendendo. Então me beijou, suave no início. Depois mais profundamente. Como se estivesse me resgatando da beira de algo. Quando finalmente se afastou. Minha respiração estava entrecortada. Você vai ficar doente. Sussurrei. Então eu fico doente, disse com calma. Como se não fosse nada. Se isso fizer você parar de parecer que está se quebrando. Me apoiei em seu peito. Atonita pela simples firmeza de sua presença. De volta à cidade. Me levou a um médico. Não era grave, apenas exaustão e um vírus. Mas Bastian tratou como se fosse importante. Porque eu importava. Me levou para a casa dele depois. Não para a caótica casa de festas de Iago. Mas para o espaço tranquilo. Limpo e controlado de Bastian. Cinza e preto e minimalista. Como um homem que não perdia tempo com sentimentalismos. E então Bastian fez algo que me destruiu. Ele fez isso com ternura, de qualquer forma. Me colocou no quarto ao lado do dele. Me verificava como uma rotina. Fez comida, comida de verdade. Até apareceu com um secador de cabelo depois que tomei banho. Como se de alguma forma tivesse previsto exatamente o que eu faria. Sente-se, disse ele simplesmente, ligando-o. Eu me sentei. Secou meu cabelo com uma paciência lenta. Com os dedos cuidadosos entre as mechas. O ar quente banhando meu couro cabeludo. Não sei quando aconteceu. Mas me inclinei para frente e envolvi meus braços em volta da cintura dele. Apoiando minha testa contra ele. O cheiro dele, limpo, caro, familiar. De uma maneira que fazia meu peito doer. Me envolveu como uma lembrança. Meus olhos se fecharam e adormeci assim. Quando acordei, ele estava na cozinha. Como se fosse normal. Como se eu pertencesse à casa dele. Você está acordada, disse ele me olhando. Você se sente melhor? Tentei me endireitar. Sim, consigo andar. Ele fez um som pensativo. Consigo ouvir. A energia voltou. Me serviu o café da manhã como se estivesse fazendo isso há anos. E quanto mais tempo eu ficava, mais assustador se tornava, porque eu estava feliz. Assistimos filmes no sofá dele. Me apoiava contra ele sem pensar. Ele descansava minha cabeça em sua coxa como se fosse natural. E cada vez que eu olhava para cima, o olhar dele parava na minha boca. Como se estivesse lutando contra o instinto. Tento ser responsável. Não quero te contagiar. Sussurrei uma noite quando ele se inclinou. Estou escolhendo isso. Murmurou contra meus lábios. E então o mundo se reduziu a ele. Não explícito. Não bagunçado, simplesmente devorador. Como se o meu corpo se lembrasse. Mesmo quando o meu cérebro tentava discutir. No final das férias. O Bastian levou-me de volta ao campus. Antes que eu pudesse abrir a porta do carro. A mão dele agarrou meu pulso suavemente e beijou-me como se não me deixasse ir. Sem deixar marca. Depois, baixo e calmo. Fez a pergunta que me revirou o estômago. Quando vais acabar com o Iago? Não tentou ser. Comecei sem fôlego. Eu só não. Não queria terminar por mensagem. A boca do Bastian curvou-se levemente. Bem. És atenciosa. Saí do carro com o coração na boca e um plano na cabeça. Só que o Iago não me deu tempo. Ele encontrou-me primeiro. Apareceu com olhos grandes e uma voz ensaiada. Como se tivesse praticado em frente ao espelho. Valeria, disse ele. Percebi que estava errado. Pensei que amava a Caetana. Mas acho que só amava a ideia dela. Não temos nada em comum. Tu és quem eu realmente. Levantei uma mão. Ele parou, confuso. Olhei para ele e uma calma estranhíssima apoderou-se de mim. Sinto muito, disse suavemente. Eu também pensei que gostava de ti. Depois percebi que gostava da ideia de ti. O rosto dele desfez-se. O quê? Estou a terminar contigo. Disse, cuida-te. Virei-me e afastei-me antes que ele pudesse discutir. As minhas costas sentiam-se mais leves do que se sentiam há meses. Nessa noite adormeci, e pela primeira vez.
O meu sonho não foi só calor e fome. Era o Bastian, sentado ao meu lado no futuro, a olhar para mim com uma satisfação silenciosa. De que estás tão feliz? Perguntou ele. Sorri, incapaz de evitar. O teu irmão finalmente recebeu o que merecia. A expressão de Bastian endureceu. Iago é um idiota. Ele é. Bastian suspirou. Depois me puxou para mais perto. Ele não sabe o que importa até que se vá. No dia seguinte, Iago provou isso. Apareceu do lado de fora da minha residência, como uma manchete de jornal ambulante. Um carro caro. Um enorme buquê de rosas vermelhas e uma multidão se reunindo rápido. Por que universitários conseguem cheirar drama como sangue na água? Ele empurrou as flores para mim. Valeria, eu sei que errei. Estou te cortejando de novo. Me perdoe. Olhei para ele, atonita com sua audácia. Apontou para o carro como se fosse um prêmio. É seu. As flores também. Vamos, todos estão olhando. Me deu arrepios. Agarrou minha mão quando não me movi. Me solta. Sim, eu sei. Não. Ele retrucou. Estou deixando claro que você é minha. Olhei para baixo. Meus dedos já estavam ficando vermelhos onde ele me segurava. Então outro motor rugiu, mais perto. Mais forte. Mais agudo. Um esportivo rosa elegante deslizou para o espaço como se fosse o dono do mundo. Meu coração pulou. A porta do motorista se abriu. Bastian saiu. Por um segundo, toda a multidão ficou em silêncio. Como se até o ar entendesse que ele superava todos ali, sem tentar. O rosto de Iago mudou. Bastian, por que você está? O olhar de Bastian desceu para o aperto de Iago na minha mão. Sua voz permaneceu calma. Solte-a. Iago realmente o fez. Bastian se colocou na minha frente como um escudo. Seu corpo bloqueando Iago do meu espaço. Conversem em particular, disse Bastian, com voz firme. Não encurrale alguém em público se essa pessoa não quer isso. Você está humilhando a si mesmo e a ela. Iago parecia atônito. Como se ninguém nunca o tivesse corrigido, sem medo. Bastian apoiou uma mão suavemente nas minhas costas e virou a cabeça. Com voz suave, só para mim. Você está... murmurou, e me guiou para longe, através da multidão que se abria, como se estivesse me escutando para fora de um prédio em chamas. No carro. Bastian abriu a porta do motorista e me olhou. Você dirige. Meus olhos se arregalaram. Você está louco. E se eu bater? Piscou. Tem carteira. Eu. Sim, mas... A boca de Bastian se curvou. Então dirija. Deslizei para dentro, com as mãos trêmulas e adrenalina zumbindo sob a minha pele. O carro cheirava a caro e levemente doce, como couro novo e algo floral. Bastian se acomodou ao meu lado, como se pertencesse ali. Enquanto saía, exalou silenciosamente. Sinto muito, disse. Iago me perguntou como recuperar uma garota. Pensei que se referia a Caetana. Olhei para ele de soslaio. Você deu a ele a ideia do carro. O olhar dele cruzou com o meu. Eu dei. Soltei uma risada. Sem fôlego. E isso é realmente hilário. A mão de Bastian se ergueu em direção ao meu cabelo, com os dedos roçando suavemente o topo da minha cabeça. Era para este carro ser para o seu aniversário, disse em voz baixa. Não esperava que ele usasse como uma artimanha. Meu coração apertou. Bastian me observou por um longo momento. Você gosta? Sorri apesar de tudo, com as bochechas quentes. Claro que eu gosto. É lindo. Assentiu uma vez. Satisfeito. Bom. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado, honesto. Engoli em seco. Então, o que somos nós? O olhar de Bastian sustentou o meu. Calmo e inabalável. O que você quer que sejamos? Perguntou ele. Minha voz saiu pequena. Sua namorada. A expressão de Bastian suavizou-se apenas um pouco. Então é isso que você é, disse ele. Se você me escolher, eu escolho você. Sussurrei, e pareceu como caminhar sob a luz do sol. Iago nos encontrou, de qualquer maneira. Estava esperando mais tarde, com os olhos selvagens, como se o mundo tivesse traído. Valeria, ele disparou. Você está escolhendo ele. Você está escolhendo um cara mais velho porque ele tem dinheiro. Bastian inclinou a cabeça. Tenho 27. O rosto de Iago se contorceu. Isso é velho. A boca de Bastian se curvou, levemente zombeteira. Você sobreviverá.
Iago me olhou, desesperado. Diga-me. Diga. Minhas mãos tremiam, mas minha voz não. Eu gosto do Bastian, eu disse. E se não fosse por ele, eu teria te deixado antes. O rosto de Iago ficou inexpressivo, como se as palavras o tivessem esvaziado. Ele saiu furioso como uma criança, fazendo birra, e pela primeira vez, não fui atrás dele. Bastian apertou minha mão, calmo e firme. Não se sinta culpada, murmurou ele. Ele só quer o que não pode ter. Naquela noite sonhei de novo. Eu estava no futuro, e Bastian estava saindo do banho, com uma toalha na cintura, o cabelo úmido, parecendo como se meu cérebro tivesse inventado só para me torturar. Ele me viu e sorriu, como se estivesse esperando. Você está aqui, murmurou, e parece feliz. Estamos juntos, eu disse, sorrindo como uma idiota. Você é a versão mais jovem de mim. A mão de Bastian pousou na minha cabeça, suave. Bem. Puxei a mão dele para baixo e entrelacei meus dedos nos dele. Então, meu sorriso vacilou quando algo estranho me atingiu. Um hematoma na minha canela. Um hematoma real, não um hematoma de sonho. O tipo de hematoma que você faz ao bater na cadeira do seu quarto quando está atrasada. Olhei fixamente para ele. Bastian seguiu meu olhar, e pela primeira vez pareceu genuinamente surpreso. Porque até agora, cada vez que visitava o futuro, sentia que estava pegando emprestado meu corpo futuro. Mas esta noite eu tinha o meu próprio. Olhei para cima, prendendo a respiração. Onde está eu do futuro? Os olhos de Bastian se aguçaram, pensativos. Isso é interessante. No dia seguinte, na vida real, acordei na minha cama do dormitório, como sempre. Mas quando voltei a dormir, não caí exatamente no mesmo lugar. Caí em algo que parecia ligeiramente errado. Familiar, mas estranho. Uma versão paralela do futuro, onde os detalhes não se encaixavam perfeitamente. E de repente, não era só eu, movendo-me entre tempos. Éramos nós. Duas versões de mim. Duas versões de Bastian. E quando finalmente nos encontramos cara a cara. Eu, parada em um quarto com Bastian e outra Valeria. Entrando como se fosse meu reflexo. Com olhos diferentes. Percebi algo que revirou meu estômago. Não estávamos apenas espiando o futuro. Estávamos cruzando para outras versões dele. Mundos onde tomamos decisões diferentes. Mundos onde dissemos palavras diferentes. Mundos onde as consequências mudavam como areia. Deveria ter me assustado. Mas Bastian, ambos os Bastians, me olharam como se eu ainda fosse deles. Como se em qualquer universo em que estivéssemos, ele me encontraria. De qualquer maneira. E a parte mais assustadora era esta. Mesmo com toda a confusão, toda a estranheza, toda a culpa que me corroía quando acordava. Cada vez que o via, em qualquer versão de qualquer vida, meu corpo ainda o reconhecia. Como se o destino tivesse gravado o nome dele nos meus ossos. E não importava o quanto eu tentasse ser boa, cuidadosa ou responsável. Não importava o quanto meu cérebro gritasse. Que eu devia parar, que eu devia correr. Que eu devia fingir que não era o tipo de garota que perseguia. A verdade continuava sendo a mesma. Não só sonhava com Bastian. Eu pertencia a ele. E uma vez que finalmente admiti, não quis acordar. Se você assistiu até o último segundo dessa história e quer continuar acompanhando o canal História Rex, se inscreva para mais vídeo do canal História Rex. Muito obrigado a todas as estrelas do canal.